Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos estudando o livro do professor Plínio Corrêa de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução, cuja capa está aqui. Esse livro foi escrito em 59, mais de 60 anos atrás, com uma finalidade. E a finalidade é essa, era mostrar aos católicos da época, mostrar às pessoas de direita, conservadoras, qual é o mal que nós deveríamos combater. Por quê? Você pode combater o protestantismo, pode combater o espiritismo, pode combater o laicismo, você pode combater hoje, na linguagem de hoje, né? Atualizando, a ideologia de gênero, você pode combater o aborto. E o professor Plínio queria, então, mostrar que todos esses itens fazem parte daquilo que ele chama de revolução. É muito importante ter um conceito de revolução, porque aí a gente visualiza qual é o mal que nós vamos combater. Eu quero, depois da exposição, projetar a consagração a São Miguel. Por quê? Por que razão? Porque houve uma luta no céu. Está descrito no Apocalipse. E essa luta, ela é um modelo, o arquétipo, uma linguagem que a gente pode explicar depois, de todas as lutas que ia haver desde o começo do mundo até o fim do mundo. O modelo da luta é a luta travada por São Miguel contra Lúcifer no céu. Tudo tem um modelo. Você estuda, quer fazer química, quer fazer física, você fica pensando num grande químico, num grande físico. O que faz literatura fica pensando num autor famoso, entendeu? Da literatura. Bem, são os modelos. Esse modelo ideal existe. Qual é o modelo ideal de luta? É a luta de São Miguel no céu contra Lúcifer. E o que faz aqui a questão da revolução? O Plínio fala, a revolução é esse auge de mal que o demônio inspirou e cujo processo começou na decadência da Idade Média. São as aulas aqui, nós temos 14 aulas, né? 14 aulas. O Celso deu, Paulo Henrique, outro show, Walter. Bem, a Quinta Revolução e a consagração de São Miguel. Vou fazer um resumo muito pequeno, muito curto, do que são essas chamadas 5 revoluções. Se alguém não pegar alguma coisa, ficar claro, pode perguntar. Primeira foi, evidentemente, o protestantismo, que foi o brado, não pode existir papa, não pode existir bispo, não pode existir nem sequer sacerdote. Ele estabeleceu, o protestantismo estabeleceu a igualdade dentro da igreja. Essa que foi a Revolução Protestante. Orgulho e sensualidade. Inclusive, Lutero estabeleceu já o divórcio. Bem, a Segunda Revolução já não foi na esfera eclesiástica, foi na hierarquia. E que foi a Revolução Francesa, abolindo as classes, a nobreza, degolando o rei, estabelecendo uma igualdade, que é essa igualdade da qual, vamos dizer assim, o mundo vive hoje. Em que sentido? Porque foram abolidas as monarquias, os reis, os condes, tudo. Bem, e passou a se estabelecer como padrão humano a igualdade. A gente até pode perguntar hoje, ou de 10 ou 15, 20 anos para cá, se essa tal igualdade estabelecida, consagrada no regime democrático, é igualdade mesmo.
Então, essa foi a segunda revolução. A terceira estabeleceu outra igualdade, que foi no campo econômico e social. Não existia mais autoridade eclesiástica, quer dizer, tinha se abolida a hierarquia eclesiástica pelo protestantismo, a hierarquia social pela Revolução Francesa. Agora vem a igualdade econômica no comunismo. Terceiro. Isto foi quando o professor Plínio tinha publicado esse livro, repito, em 1959. Quando foi 7h30, amigos nossos da Itália, intelectuais italianos, pediram ao professor Plínio para atualizar o livro. Por quê? Porque a Revolução tinha andado. Andado como a Revolução da Sorbonne, 68. Eu peguei, o senhor Celso pegou. Não é? Uma revolução nos costumes. A Revolução da Sorbonne, os slogans, né? Proibido proibir, ainda que Deus existisse, seria preciso suprimi-lo. A imaginação tomou conta do poder, quer dizer, essa Revolução Quarta não é mais contra instituições, é para atingir o homem. Isso que se chama a Quarta Revolução, a Revolução Cultural. O homem. Para chegar na Quinta Revolução, era preciso acabar com a noção de bem e mal. Estava vendo isso ontem, e essa nossa conversa hoje, baseada numa conferência que o professor Plínio Correia de Oliveira fez para famílias, famílias, lá em 83, 84, digamos, quase 40 anos atrás. E ele mostra isso, veja bem, era preciso acabar com a noção entre bem e mal. Essa palavra, muito usada hoje, inclusão, já pensaram nisso? Inclusão. Inclusivo. Cada um na sua. Essa palavra, isso é um slogan, né? É uma palavra até talismânica, ela tem um conteúdo. Ou seja, não tem nem bem nem mal. Porque se é preciso ser inclusivo, eu vou incluir tudo. Chega na hora que Satanás também chega de chifre, precisa ser inclusivo, por que não pode incluir? Ele é o principal dos excluídos, né? Perdão, como? Ele é o principal dos excluídos? Então, ficou o resuminho aí, ficou claro. Olha, é impressionante. A legislação brasileira, a legislação do Ocidente, ela está cada vez mais permissiva, mas é o permissivo para onde? É para o mal. A perseguição aos conservadores, a missa tridentina. Um professor hoje, digamos, um sacerdote hoje que ensine que os atos contra a natureza são um pecado gravíssimo, isso aí está dando motivo de processo em alguns países, pelo simples fato de afirmar a doutrina católica. Então, o inclusivo, a inclusão aí, é a inclusão de uma faixa. Bem, eu não gostaria que ficasse os conceitos teóricos, não. Uma teoria, assim, de palavras muito bonitas que a pessoa fala, entendeu? O que foi mesmo? O que foi mesmo que falou? Quando você inclui o mal, automaticamente exclui o bom. Porque eles são incompatíveis. O resto, tudo que fica incluído lá, é porque tem compatibilidade. O bom, que é verdadeiro, se você inclui o mal, ele está excluído. Nosso Senhor disse no Evangelho, seja seu sim, sim, não, não. Quem não recolhe comigo dispersa. Há uma verdade objetiva? Ah, sim. É a lei natural, codificada nos 10 mandamentos, e que a Igreja Católica é a guardiã. Há uma verdade objetiva? Há. Ninguém pode obrigar o outro a aceitar uma verdade.
As acusações que se fazem à Inquisição são absurdas, são contra a verdade histórica. A Inquisição nunca obrigou ninguém a acreditar numa verdade da igreja. Era demonstrado para o réu a veracidade da igreja. Se ele não quisesse aceitar, ele tocava a vida dele. Ele não tem o direito de difundir o erro. Isso é outra aplicação que fazem hoje da liberdade de expressão, porque se a liberdade de expressão está assim, eu vou botar uns cartazes de pessoas nuas ali, vou botar liberdade de expressão. Então isso não existe. Bem, para frente. Aqui está. São trechos daquela reunião que eu falei, que o professor Plínio Corrêa de Oliveira fez para esse conjunto de famílias. Veja bem, 40 anos atrás, o nível cultural. São famílias, são pais de família que estavam lá. Então está aqui. Há 500 anos vem se requintando sobre o Ocidente a terrível crise, em cujo ponto mais doloroso, sensível e perigoso nós nos encontramos no momento presente. É a Quinta Revolução. Então, é um processo, como eu disse, protestantismo, Revolução Francesa, comunismo, Revolução Hippie, Quinta Revolução, que é o quê? Eu nem defini o que é a Quinta Revolução, mais para frente nós vamos ver. É a entrada do demônio em cena. Para chegarmos à quinta, seria bom vocês que não assistiram as duas exposições do Sr. Celso sobre o que é a Quarta Revolução. A Quarta Revolução é o homem se renunciar à condição de imagem e semelhança de Deus. Até, Sr. Celso, se o senhor pudesse dar uma palavrinha rapidinha aí da questão de imagem e semelhança, seria interessante. Não custa nada. O homem foi criado em imagem e semelhança, mas isso é muito simples. Imagem é o livre-arbítrio e a inteligência e a vontade e a sensibilidade. Essa composição é uma imagem de Deus, do que Deus é. Lógico que é mais pequenininho, né? Deus é isso absoluto. Agora, semelhança é semelhança em virtude. Então, o demônio ele quer acabar com essa imagem de Deus. Então, o homem se caracteriza igual aquele ali, lá, para confundir, não sei o quê. E também a prática de virtudes. Incentivar o pecado ao extremo, principalmente esse pecado contra a natureza que ele falou, aborto, essas coisas. O homem ficar degradado ao extremo. Isso aí ele vai cada vez mais desassemelhando com Deus. Tanto em apresentação dele, a imagem dele, ele tem uns que botam piercing, que não sei o que, faz tatuagem do corpo todo, se deforma todinho. Isso é uma forma de revolta contra a imagem de Deus. Porque todos nós somos a imagem de Deus. E os pecados, a virtude. Então pede imagem e semelhança. Então a Quarta Revolução ela tende a acabar o máximo possível a imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Tá perfeito, é isso mesmo. Ficou claro o conceito? Ficou claro o conceito? É que a Escritura, no Gênesis, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pois é, mas tem outras, e quantas outras preciosidades estão no Gênesis? Porque lá está dito, ide sujeitai toda a terra. Até o Sr. Celso estava procurando uma espécie de uma inspiração angélica, já que vamos tratar de São Miguel, não é? Para dizer isso aí, eu vi essa notícia 2 ou 3 dias atrás, um comentarista do LifeSite News, aquele site católico conservador canadense, não é? O entrevistado diz assim, olhe, para salvar a Terra, ele está criticando, é preciso, então, instaurar o aborto e o genocídio, porque senão a gente não salva o planeta. Quer dizer, é como se olha, vou repetir o que é que diz a Escritura. O homem foi colocado como rei da criação e ele deveria sujeitar a terra. Sujeitar aqui é agir com sabedoria. Isso é outra questão e outro dia. Mas, hoje, essa ecologia radical, fanática, genocida, diz isso. É preciso salvar o planeta. Se for preciso aborto e tirar um genocídio, tá bem, nós vamos salvar o planeta. O famoso controlar
Olha, Isso é uma delas, né? olha, veja bem, hein? Esse é um conceito muito revolucionário. Já estamos encostando aqui na quinta revolução. Para frente. Ah, veja esse comentário aqui, tirado também da reunião do Dr. Plínio. Deus não dormiu. Quer dizer, a revolução progrediu durante 500 anos. Deus não dormiu. Os filhos das trevas, por certo, não dormiram também. Satanás não dormiu. Os agentes da revolução não dormiram. O que aconteceu? Mas quantas e quantas vezes dormiram os filhos da luz? Então, é aquele velho ditado, a covardia dos bons alimenta a audácia dos maus. Bem, vamos ver. Quem se levantou? Aí, eu estou justificando agora a afirmação de que dormiram. Houve muita reação boa, mas houve também muita gente que dormiu. Também foi uma exposição do senhor Celso aqui, foi do senhor, não, do senhor Walter, sobre a questão da renascença, não é? A renascença tirou aquele conceito medieval de Deus no centro de tudo e colocou o quê? O humanismo, o homem no centro de tudo. Então está aqui. Moisés. Ah, bom, perfeito. Mas veja bem, o humanismo tirou o aspecto sobrenatural da pessoa para colocar o quê? Para colocar o homem. É impressionante isso daí, viu? Isso é uma revolução. Agora vem a pergunta: quem se levantou contra o humanismo e a renascença? Quantos papas aderiram ao Renascimento? Propulsores do Renascimento. Aqui eu estou apenas ilustrando, vocês não pegaram o slide anterior. Chamados mecenas, né? O slide anterior, no qual o Dr. Plínio diz quantas e quantas vezes dormiram os filhos da luz. É isso que eu estou justificando. Então, segundo ponto vem aqui, o segundo slide. Aqui é a mesma coisa. Davi, o rei Davi. Olha, o rei Davi é um rei arquetípico Israel. O homem escolhido por Deus, do qual nasceria nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, é um rei arquetípico. Agora, aquela escultura que está aqui, a gente pode dizer, faz lembrar o Davi com a harpa. O que o Renascimento fez? Olha o rei Davi, é quase um romano. Desfocado inteiramente da realidade histórica. Essa escultura aí é toda nua. É o quê? Nua. Essa escultura é nua. E sexualizada, né? A escultura é toda nua. Tá Pior nua. ainda. Eu nem quis focalizar. Mas a gente pode falar. Não. É isso, a gente vai escolher imagens da Renascença na internet, o senhor tem que ajeitar, porque... Inclusive, quando foi esculpido, parece que foi esculpido segundo a figura, eu acho, de Júpiter, ou seja, um deus pagão. Mas parece então... um pai com Júpiter também. Então, Marco, veja bem, está só justificando a renascença, é o renascimento do paganismo. Então, eles abandonaram o perfil católico. Inclusive, bem, e outra coisa, o que é que tem isso aqui de um judeu? Bem, continua. Porque eles dormiram, apesar das reações valorosas, apesar de lances heróicos, por exemplo, Santo Inácio de Loyola contra o protestantismo. É uma coisa absolutamente heróica a Companhia de Jesus, não é? Outros que se levantaram contra a Revolução, Papa Pio IX, no século XIX, se levantou contra a Revolução mesmo de frente. São Pio X se levantou, outros santos se levantaram. Então, ele está dizendo, apesar de dias de glória, a Revolução Gnóstica e Igualitária, começada há 50 anos atrás, foi se desenvolvendo, ganhando extensão, ganhando profundidade, ocupando não só as nações, mas estendendo-se a todos os domínios da vida humana. É o que nós vimos aqui a respeito da quarta e da quinta revolução. Que, veja bem, nós temos hoje conservadores que fixam a luta contra a revolução nas nações comunistas. Então, os inimigos reais,
China, Venezuela do Maduro, Cuba, Nicarágua. Agora, a revolução não quer apenas o domínio do país. Não quer apenas o domínio de escravizar o homem, não. É preciso transformar o homem, como o senhor Celso falou aqui. De imagem e semelhança de Deus, ele precisa deixar de ser essa imagem e semelhança. Senão, o demônio não chega naquele sonho dele, né? De derrotar a Deus Nosso Senhor. Bem, aqui eu vou ler a ficha. Para governar uma humanidade completamente insensível aos horrores do demônio, que seria a quinta revolução, quando o demônio vier, o demônio é horrível. Então, para governar uma humanidade completamente insensível aos horrores do demônio, é preciso que essa mentalidade sim, sim, não, não, esteja morta. É a quarta revolução, precisa ter morta. Que o povo não tenha nem vontade, nem medo de nada, nem ansiedade, nem indiferença, nem desprezo, nem nada. Ele, o povo, o homem, terá morrido como um elástico que Deus se manteve muito tempo e perdeu a elasticidade. Então, esse é o papel atual, da atual fase da revolução, com a tal inclusão que nós falamos aqui há pouco. É bem e mal, isso não interessa para nada. Conviva com todo mundo. Eu acho que até seria interessante, né, se a gente quisesse fazer um desfile aqui na Afonso Pena, não é? Com a imagem de Fátima aí, um andor bonito, os padres todos vestidos, né, nós todos e tudo. Imagina, é a inclusão, né? Mas não é. A inclusão por exemplo, outra coisa, a Prefeitura de Belo Horizonte financiando, claro, não financia essas paradas que tem por aí e tudo mais. Veja bem, então a inversão de valores, né? Continua. Então, para a quinta revolução, para essa quinta revolução chegar, para ela tomar cidadania, é preciso, então, que haja essa indiferença entre bem e mal. O senhor Celso lembrou aqui numa conversa no domingo passado, a respeito do profeta Sofonias. Senhor Celso, mais uma vez, faz um resuminho aí da... Eu não sei as palavras textuais, né? Mas é mais ou menos assim, ela diz que eu esquadrinharei Jerusalém com uma lanterna e punirei os maus, que dizem que Deus não faz nem bem nem mal, porque eles se afundaram em suas próprias pedras. Olha, você quer mais adiante ou não? Eles construirão casas e não habitarão, e plantarão vinhas e não beberão vinho, porque suas casas vão ser saqueadas e sua riqueza vão ser tomada. Então tá bom? Aí depois eu falo assim, o dia do Senhor, se prepare, que o dia do Senhor é o dia do castigo. Ele é breve e virá com fogo numa palha. E será dia de tribulação, de treva, de sofrimento, e aí ele dá uma descrição assim, tá? De como Naquele um dia nem castigo. seu ouro e sua pala poderá desvaler. Exatamente. É impressionante as palavras do profeta Sofonias, porque isso se aplica ao quê? A gente vê hoje, é pela legislação que querem impor isso aí. Deus não faz bem nem mal. Aceite tudo. Não aceite os conservadores. Isso não. Proíbe as missas tridentinas, cerceie, né? Mas Deus não faz nem bem nem mal. É preciso aceitar a pessoa como ela é. Então aceite Caim como Caim é. Aceite também. Vocês sabem que quando terminou o concílio, e teve não foi um sacerdote nem um bispo que comentou, mas um jornal publicou esse comentário a propósito dos irmãos separados. Disse, olha, agora seria o caso de pensar que os Lúcifer e os outros são anjos separados também. Vamos tratá-los como anjos separados. Quer dizer, é inclusão, né?
Bem, aqui já é preparando a parte que, vamos dizer, final da reunião, que é a consagração a São Miguel. Essa revolução é bem o grande adversário, maior adversário com que a igreja e a civilização cristã tenham tido que enfrentar ao longo de sua história 2 vezes milenar. Veja bem, e não há o menor exagero em afirmar que as próprias perseguições desenvolvidas pelos imperadores romanos não tiveram nem a crueldade, vejam, essas palavras aqui estão medidas, não são palavras minhas não. Se o professor Plínio fez essa afirmação de público, havia sacerdotes presentes e tudo mais. Não tiveram nem a crueldade, nem a gravidade da perseguição, em tanto dos seus aspectos incruentas nos dias que correm. Ou seja, a perseguição de hoje, por enquanto, não derrama sangue, mas quer te obrigar a deixar de ser católico apostólico romano. Isso os imperadores não conseguiram, romanos. Não conseguiram, eles viram dar o sangue e acabou, morreu o assunto. Quanto mais mártires faziam, mais crescia o cristianismo. Veja bem, aqui a reunião está traçando aos poucos, tentando descrever o vulto do inimigo que nós temos hoje. É maior que Nero, é maior que Diocleciano, é maior que Robespierre, é maior que Marx. Porque é um requinte. Mao Tse-tung. Mao Tse-tung. Mais que Mao Tse-tung, que Lenin, que Stalin. Isso, que Hitler. é mais. Por quê? Porque o mal está se requintando. Se requintando. Vamos chegar lá. Se adapta, né? Perdão, como? Ele se adapta. Além de se adaptar, ele se aprimora. Se adapta. Se adapta. É por isso que a palavra requinte saiu um pouco do vocabulário, mas é isso, é um precipitar para baixo. Né? Eu até, se tivesse engenheiros aqui à minha disposição, na hora de preparar a reunião, eu pensei nos gráficos. Infelizmente, eu não conseguiria fazer um gráfico bonito. Mas mentalmente, virtualmente, a gente pode compor o gráfico daqui a pouco. Bem, aqui é outro conceito de uma reunião que foi para trás aqui. Fizemos atrás. Essa revolução, que toma os mais variados aspectos, essa revolução constitui um só todo. E é contra esse todo que um outro todo se levanta e faz a contra-revolução. Olha, isso daqui é uma mensagem, né, a palavra moderna, não é? Para todos nós conservadores. Estava prestando atenção hoje no cortejo de entrada, né? Não sei se todos conheciam aqui aquela música, né? Que foi cantada, mas eu, quando era jovem, e antes de mim, nossos pais até cantavam, né? Então diz, é renhida, é constante essa guerra, é herança dos filhos de Adão. Então, essa noção de que a vida é um vale de lágrimas, é uma luta, isso está presente na rainha, está presente, como nós vamos ver depois aqui, no Gênesis, quando Deus disse, porém inimizades entre ti e a mulher. Essa parte será, mais para frente, vamos tratar. Bom, aqui vem, ainda tirado da conferência do Dr. Plínio, porque a conferência foi 80 e pouco, então ele está dizendo, nós estamos numa fase da 3ª para a 4ª revolução. O brado de Marx foi a transferência da ideia do protestantismo, do orgulho e da sensualidade do protestantismo, do orgulho e da sensualidade da Revolução Francesa. Não, a Revolução Francesa foi o campo político-social. E o campo econômico entrou Marx. Agora veja lá, 2ª frase, 2ª frase. Nós agora estamos na passagem da 3ª para a 4ª revolução. Os hippies, vocês não pegaram, é dos anos 60. A Revolução da Sorbonne, 68. A revolução sexual, estão além do comunismo ditatorial. É uma descida a mais, além da ditadura do proletariado. Nós nos deparamos com esse quadro e vemos que a 4ª revolução vence por todo lado. Então, o Dr. está constatando. Continua. O nudismo é a 4ª revolução, o hipismo é a 4ª revolução, a Sorbonne foi 4ª revolução, a autogestão é a 4ª revolução, vou explicar daqui a pouquinho.
por toda a parte do mundo vai caminhando para a quarta revolução. Essa autogestão foi uma tentativa da revolução, fosse rápido, nos anos 80, 81, com Mitterrand, de tentar fazer um comunismo que ele chamava de autogestionado. É o comunismo, mas é um comunismo que as próprias pessoas tocam o comunismo adiante. Não entrar em muito detalhe, essa manobra foi destruída e a revolução teve que mudar um pouco o curso. Mas voltou com tudo hoje, senhor Marcos. Voltou com tudo hoje no meio corporativo, né? Essa ideia de horizontalidade, acabar com a hierarquia, não tem chefe, todo mundo se reporta um para os outros. Foi muito bom você falar. Muito bom você falar, porque o Walter também tem falado isso daí, que é muito ilustrativo porque disse, ó, é assim, imagina vamos dizer uma dessas sombrinhas de praia muito grande. Ela tem um pino central que sustenta. Você quer contar aquela coisa? Yes. Não, é porque eu participei de um curso, quando estava trabalhando numa empresa, e é só para como é que a Revolução trabalha essas coisas do ponto de vista do comunismo de uma maneira lúdica, para que as pessoas aceitem a doutrina sem discutir, né? Eu era um grupo de 20 pessoas, de repente o tutor tinha um círculo de madeira com vários buraquinhos embaixo. O buraquinho central de madeira significava a chefia, a liderança. E ele então dá esse toque com esse disco em cima e fala assim, bem, esse aqui é o chefe que está delegando para vocês agora a responsabilidade de conduzir o processo. Então cada um de vocês agora é uma pilar que vai se agregar para poder ajudar esse chefe. Então todo mundo vai colocar as estacas de lado, de repente ele coloca aquilo no chão e fala assim, quem é o mais gordo aqui? Sobe em cima agora e vê se precisa dessa questão do meio. Ou seja, o líder não é mais necessário. Então, entre aspas, uma brincadeira é uma maneira de divulgar o igualitarismo na empresa, dizendo que a liderança não existe mais. Porque quem manda agora são os empregados. Então, é a questão da autogestão, né? Aquilo se faz por si mesmo, pela mão das próprias pessoas. É impressionante. E isso está entrando mesmo. O prédio nosso lá em São Paulo, né? Onde são amigos nossos que moram e de vez em quando eu vou. Cada novo empregado que chega, administrador do prédio tem que colocar um aviso nos elevadores, né? Temos o prazer de anunciar que um novo colaborador, entendeu? Virá para fazer parte aqui do coisa. A palavra empregado não existe mais. É colaborador. Ele contratou um porteiro, ele contratou um garageiro, um jardineiro, um novo colaborador. Por que não pode falar que é patrão empregado, né? Mas vem dessa ideia da autogestão lá do Mitterrand. Eu gosto de tirar a autoridade, né? A noção de autoridade tem uma... É isso, exatamente. Do homem como para Deus, né? Exatamente. E veja bem, hein? Isso aí é tirar a ideia da imagem de Deus. Porque, por exemplo, São José, São Pedro Julião Aymar, que é o homem, o santo que instituiu o culto eucarístico, né? Ele disse isso, a melhor imagem do Padre Eterno que já tivemos é São José. Então, veja bem, São José ali representa, portanto, o que é isso que ele está dizendo. Você olha para ele, ele te conduz para o Padre Eterno. Agora, se você põe essa cúpula sua, são só iguaizinhos, né, que estão... tirar essa noção da hierarquia. Olha, essa noção é fundamental. É fundamental. Olha aqui, eu vou ler o segundo parágrafo da reunião, vamos dizer. Se percorrermos com os olhos toda a história e chegarmos para além da história dos homens, à história dos anjos, para ver se algo se encontra de semelhante à crise atual da Quinta Revolução. E aí, afinal, o nosso olhar inquiridor e fatigado, porque percorreu a história toda, não é? Se depara diante de um quadro ainda mais terrível e que o estarrece, é a Revolução no Céu. Essa Revolução no Céu é a matriz, é o arquétipo, né? É o modelo de todas as revoluções.
Eu pretendo que a gente encaixe isso aqui com o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís do Grande Montfort e com a consagração a São Miguel, se Deus quiser. Ficou claro? Nós que somos católicos, profundamente católicos, nós temos, fundamento nosso é a catolicidade, e temos que ver, esse mal aqui, ele participa de um mal maior que já houve na Terra, e esse maior mal foi a revolta de Lúcifer. O mal veio na terra, não, na criação. No céu. Foi no céu. Deus no mais alto dos céus, as hierarquias dos anjos estabelecidas por seus coros, em ordem e aclamando a Deus. E, entretanto, há um anjo da mais alta hierarquia que se levanta e brada, eu não servirei. Não serve. E segundo a Escritura Sagrada, está lá no Apocalipse, né? Uma terça parte dos anjos se levanta dizendo, nós não serviremos. Esta é só de passagem aqui, quando ele fala aqui, os anjos estabelecidos por seus coros, né? Uma série de comentários sobre os anjos, e eu não sei se é o Dionísio ou é outro, que comenta o seguinte, são 9 coros, mas na realidade são 3 coros de 3. Que já... Eu fiquei muito contente de ver isso. Veja bem, só isso aí já é uma perfeição. São 3 coros de 3, não são 9 coros. Porque esse 3, né, é o número perfeito, né? Então, o primeiro coro é voltado para Deus. E o outro coro é o coro da ação, né? O último, os 3 últimos. É só de passagem. Continua. Mas houve a contra-revolução celeste e São Miguel bradou, quem como Deus? Isso aqui é tirado do script da reunião, então, vamos ali. Diz então a Escritura que fez-se no céu uma grande guerra, e Satanás e seus sequazes foram jogados no inferno, onde persistem até agora. Continua. Não é bem verdade que essa revolução terrena, assim descrita, que ele está falando, a 4ª revolução, a 5ª revolução, essa revolução assim descrita, se é comparada com a revolução maldita e primeva de Lúcifer, se mostra uma repetição no cenário terreno daquela primeira revolução. Veja bem, hein? Então, a putrefação do mal, as várias revoluções, chegou na 5ª. Essa 5ª aqui já está encostando em Satanás lá embaixo. Por isso que eu falei que eu precisava do gráfico dos engenheiros. Para mostrar que Deus ela já está encostando lá embaixo na matriz dela. Bem, e não é bem verdade que essa revolução que nos conduz à destruição de toda a autoridade, de todo o tecido social, da civilização cristã, é obra direta daquele que gritou uma vez, não serve, que ele está dizendo isso. A revolução é obra do demônio. Os agentes da revolução são os homens. Mas a revolução é uma obra do demônio. Bem, as hipóteses não servem, eu vou pular aqui. Não vou pular não, é rápido. Só não vamos entrar na digressão, porque são hipóteses teológicas. E o Dr. Pino vai pegar uma hipótese para dar fundamento à continuidade da reunião. Por que razão Lúcifer gritou não servem? Deus revelou aos anjos a encarnação do Verbo e lhes fez entender que eles teriam que adorar o homem-Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E que acima deles, anjos, seria colocada Maria Santíssima, a mãe imaculada desse homem-Deus, a pura criatura que é Nossa Senhora. Nossa Senhora de uma natureza inferior à angélica, são natureza humana, a natureza inferior. Elevada pela graça como rainha dos céus e da terra. Apenas isso. Isso aqui vai servir para o que ele quer dar continuidade na reunião. Essas hipóteses são válidas, não é isso, senhor? Não quer dizer que a teologia já chancelou, mas eu acho que geralmente aceito, né? Os melhores teólogos defendem essa ideia. Hein? Os melhores teólogos defendem essa ideia. Né? Ah, pronto. É o motivo do rompimento de Lúcifer e dos anjos, dos demônios. Né? Até a razão pela qual Nossa Senhora é chamada a ser aquela que vai esmagar a cabeça da serpente, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Agora vem a contra-revolução celeste, Quis ut Deus, feita por São Miguel,
equivale a dizer, Deus é o único que tem esse direito. Ele nos fez, ele nos criou, né, os anjos. Nós aceitamos, proclamamos o Filho de Deus unigênito, unido hipostaticamente à natureza humana, proclamamos a Nossa Senhora como nossa rainha. Continua a contra-revolução na Terra. Está vendo? Ele está traçando aqui uma fundamentação lógica para chegar aonde ele queria na reunião. Então, a contra-revolução na Terra. Haverá também em nosso século uma contra-revolução? Haverá quem brade diante dessa revolução o resto reference, quer dizer, narrando com horror o quê? Que ela penetrou no santuário e até nos degraus da sagrada hierarquia. Haverá quem brade na terra contra essa revolução? Quis o Deus. Estamos caminhando para... Haverá quem se ufane. Ufanar é mais do que alegrar, hein? De inclinar a cabeça diante do homem-deus, imitando São Luís, rei de França. Quando na recitação do clero se diz, et homo facto est. Eu me lembro, quando eu estava hoje na missa, entendeu? As pessoas, uma hora que assim, mas também tem uma hora que as pessoas se ajoelham, né? No credo, né? No credo. Saiba isso, São Luís que introduziu sugeriu, né? Esse costume de et homo facto est na hora de recitar o credo. Haverá quem incline a cabeça diante da Virgem bendita e imaculada? Esses que se inclinam a cabeça são aqueles que devem fazer a contra-revolução. Bem, aqui estamos dando um pouco de fundamentação teológica, né? Isso aqui é tirado do Tratado da Verdadeira Devoção, que a maioria aqui deve conhecer, São Luís Maria Grande de Montfort. Tópico 52. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. Agora, vem um comentário que o Dr. Plínio, isso é publicado, são reuniões publicadas, comentários dele sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. Porque São Luís fala, não vai durar só, vai aumentar. Portanto, essa inimizade não só há de durar, mas há de aumentar até o fim. Não é que o ódio de Nossa Senhora contra o demônio cresça, porque já é tão grande quanto possível. Nem o ódio dele, Satanás, contra Nossa Senhora, porque já chegou à totalidade desde o primeiro instante. O demônio fixou. Não é o homem vai progredindo, né? Mas a luta entre ela e ele é que irá aumentando até o fim. Vamos tirar conclusões práticas disso aqui, hein? Continua São Luís. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. Agora vem o comentário do Dr. Plínio. Note-se que não cresce até o fim apenas a luta entre Nossa Senhora e o demônio, mas também a inimizade entre os filhos dela e os filhos de Satanás. Os filhos seriam sequazes aqui, né? Escravos. Em outras palavras, à medida que a Igreja caminha ao longo dos séculos, o ódio dos filhos do demônio aos de Nossa Senhora deve crescer, devendo também aumentar o ódio dos filhos de Maria Santíssima aos do demônio. Olha, isso daqui tem uma lição muito preciosa. Ou várias lições. Porque ele está dizendo aqui que quem ama a Deus odeia a quem é o contrário de Deus. Não é uma religião só positiva. Faça o bem, ame a Deus, venere Nossa Senhora. E aí fora a campanha do aborto, a campanha da agenda de gênero, a eliminar o direito de propriedade, deixe isso para lá. Não. Você ama a Deus e odeia aquilo que é o contrário de Deus. Continua São Luís. Maria é o título que foi dado do tratado. Maria, a mais terrível inimiga de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Tópico 52 no tratado. Comentário.
Vê-se uma primeira nota da luta de Nossa Senhora contra o demônio. Ela é terrível. Terribilis ut castrorum atias ordinata, né? Terrível como o exército em ordem de batalha. Que coisa bonita, porque se memória não falha, é do Eclesiástico. Que conta aquelas maravilhas de Nossa Senhora. Eu sou a mãe do amor formoso, do temor, do reconhecimento e da santa esperança. Aqueles que me ouvem não serão confundidos. Os que fazem apostolado, gaudete me non confundetur, os que operam em mim não pecarão, e os que fazem apostolado do meu nome terão a vida eterna, né? Mas aí depois vai e continua e diz: terribilis ut castrorum atias ordinata. Ela é também terrível como exército em ordem de batalha. Porque, olha, nós somos latinos, nós somos brasileiros, nós somos na quase totalidade de Minas Gerais. Essa nota aguerrida é mais fácil para certos povos. Então, por isso que está calcando aqui, quer dizer, mostrando que é preciso combater. Vamos passar agora, então, a projeção da... Eu queria só perguntar se o fio lógico ficou claro. O mal está cada vez mais crescendo para baixo, nas devidas revoluções, já está encostando na revolução de Satanás, e o bem vai crescendo na história. O bem vai crescendo também. E esse bem, para crescer e estar à altura dos dias de hoje, é preciso o quê? A devoção à Nossa Senhora, que está dito aqui, e aí ele vai dizer, é preciso tomar como modelo o arquétipo celeste São Miguel Arcanjo. Então é por isso que entra a questão das palavras da consagração. Ó Arcanjo São Miguel, profeta, guerreiro e exorcista, que venceste no reino dos céus a primeira revolução, a revolução matriz, modelo e foco das demais. Antes de a vós nos consagrarmos, desejamos expandir ante a vós nossa admiração, nossa veneração, nosso entusiasmo e, em consequência, o nosso desejo de vos pertencermos, como vassalos, de sermos um convosco. Arcanjo excelso, sois um dos 7 Espíritos Supremos que assistem sempre na presença do Altíssimo. Profeta vigilantíssimo, fostes o primeiro a dar o brado de indignação contra-revolucionária, que suscitou e coligou sob o vosso comando as legiões de fidelidade sacral inquebrantável. Guerreiro cheio de ímpeto, de força juguladora e de santa tenacidade, fostes o primeiro no ataque, o mais forte no choque, o decisivo no vergar o adversário, o supremamente tenaz no resistir a todas as seduções, furores e ciladas deste. Exorcista irresistível, revestiu-vos o Altíssimo daquele poder invencível que aniquila as investidas e os ardis do demônio, tornando-o tão impotente e tão desprezível quanto é infame e odioso. Estes sois vós, ó contra-revolucionário rutilante de sacralidade, de pureza e de força. Quem somos nós? Bem o sabeis. Sabemos-lo exatamente nós? Quem nos dera conhecer o valor da predileção com que, entre milhões e milhões, fomos chamados? Quem nos dera conhecer o valor das graças com que vimos sendo confirmados, apoiados, reerguidos, perdoados e continuamente chamados ad maiora? Quem nos dera medir todas as lacunas, todas as debilidades, todos os atrasos de que, por nossa causa, padece em seu estado atual a contra-revolução? Que contraste, São Miguel, entre vossa indignação e nossas conformidades, vosso ímpeto e nossos ajeitamentos, a força aglutinadora de vosso brado e a insuficiência de nossos recrutamentos, o ímpeto irresistível de vosso mando e as vacilações com que se seguem as nossas palavras de estímulo, o poder avassalador de vosso ataque e o minguado de nossos êxitos, o fulminante de vossa vitória e o pauladino de nossa luta. Pelo menos reconhecemos, oxalá com a suficiente seriedade, que sem auxílio vosso não nos erguemos nem logo, nem inteiramente. Não teremos força para romper os grilhões que nos atam ao centro decisivo, nem para partir em luta integral contra ele. Nós já projetamos aqui em outras reuniões
Dr. Pênis, no losango da opinião pública, no alto desse losango está Nossa Senhora. A Nossa Senhora está outside, está fora do losango. A ponta do losango de cima representa o bem. A ponta de baixo, Satanás. E esse centro decisivo que ele está falando aqui é o bojo que nós temos que ter força para romper com esse centro aí. O que é esse centro? É a indefinição. É pactuar o bem com o mal. Não é isso? Não sei se... É a pessoa que caminha vacilando entre a virtude e o pecado. Hein? A indiferença, né? Indiferença. Aqui vos apresentamos, pois, nosso ato de vassalagem. Queremos ser vossos, receber de vós a incompatibilidade inorexável, a indignação fulminante, o ímpeto incontenível, a força de choque irresistível, a tenacidade vitoriosa, a despretensão e a fidelidade adamantina, que são vossa coroa e vossa glória. Em suma, a participação em vosso profetismo, vossa beligerância e vosso poder exorcístico. Estão vendo? Essas palavras, todas as palavras aqui estão medidas. Isso não é uma obra literária, não é isso não. Cada palavra ali está medida. Essa questão da vassalagem, que o Dr. Pênis sempre concebeu que a contra-revolução, ou pelo menos um núcleo da contra-revolução, precisava ser a maneira de uma ordem de cavalaria. E São Miguel, então, esse modelo do cavaleiro. A consagração é para pedir essa união com ele. Aceitai-nos como vassalos, a quem animais, conduzis e fazeis vencer. Destruí em nós e em torno de nós todos os obstáculos que nos apartam de vós, e dai-nos tudo quanto é necessário para que lutemos por vós. Fazei assim, Príncipe e Senhor dos angélicos esplendores, que nossas cogitações sejam as vossas, e nossas vias as vossas, neste século em que o poder das trevas alça com tanta insolência seu estandarte sobre o mundo profanado, e sobre, ó dor, nossa mãe, a Igreja 3 vezes santa, dai-nos o dom de, por exclusivo amor à vossa Rainha e Mãe Nossa, increpar, fustigar, golpear, talhar, quebrar e pisar a Babel moderna, satânica e igualitária, os poderes ocultos que a regem, as estruturas que lhe asseguram a dominação, os falsos profetas que a sustentam, os encantamentos mentirosos com que perdem as multidões. Dai-nos o dom de perturbar, contrariar e expulsar cheios de terror os demônios que as infestam. E concedei-nos que, na luta, nossas almas recebam o Gran Retour, de sorte que nasçam delas a pureza, a força e a glória levadas à sua plenitude, do reino de Maria, na Igreja e no mundo. Por este ato de vassalagem que vos pedimos aceitar, começamos a ser o germe dessa cavalaria nova, toda marial, toda celeste, toda participada de vós. Porque o mundo está de tal maneira afastado da doutrina católica, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa espécie de auge de decadência, parece paradoxal, porque o auge, a pessoa pensa numa coisa excelente, mas é um auge de decadência, em que as pessoas foram se afastando gradualmente da verdade católica. E elas foram perdendo uma série da mentalidade católica. Elas já não entendem o que é a religião católica, o que é nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos na profundidade que deveriam entender. Para que elas possam voltar a entender, é preciso uma graça de Deus especial. Isso o Dr. Plínio chamava de Gran Retour, o grande retorno de Nossa Senhora a nossas almas, o grande retorno dessa visão católica em nós, em tudo. Nossa Senhora disse isso em Fátima: nações inteiras desapareceriam do mapa. Ela, portanto, disse que viria sobre a terra um grande castigo. Ora, os homens precisam ser preparados pela graça de Deus para isso. Esse é o grande retour, essa volta dessa mentalidade católica, nossas almas, a esse estado de espírito, para estar prontos para receber esse castigo de Nossa Senhora, para suportarmos e para que depois dele, aconteça aquilo que Nossa Senhora prometeu em Fátima. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará, que é o reino de Maria. Existe na França, né, devoção à Nossa Senhora do Grande Retour. O Catolicismo, a nossa revista, publicou um artigo longo, grande, do Sr. James Bascom, americano, que esteve lá. Ele é muito empolgado por essa devoção. Maneira que ela tem fundamento teológico. Inspirai-nos todas as disposições de alma para que para convosco tiveram os anjos que vos seguiram,
admiração, amor, confiança, fidelidade aguerrida e cavalheiresca. Que nenhum poder diabólico ouse perturbar a união mística de nossas almas. Inspirai-nos de uns para com os outros aquela interpenetração de graças e de desígnios, aquele altíssimo e mútuo respeito, aquele afeto leal e vigoroso de que a união dos pares de Carlos Magno foi sinal precursor. O Tolkien precisa tomar modelos na história. Ele tomou o modelo de São Miguel, vai para a sociedade temporal e pega Carlos Magno, que é Carlos Magno com os 12 pares. Esse ato de vassalagem que os pares fizeram a Carlos Magno, aquela lealdade que havia no mundo medieval, que, digamos, como é que o mundo moderno vai ter uma ideia disso, né? Mas isso tudo vai voltar e vai ser inspirado, portanto, maior ainda, inspirado por São Miguel Arcanjo.